Uma boa tarde a todos, que a paz do Senhor alcance o coração de cada um que chegar a assistir esse vídeo. Hoje eu quero, depois de alguns dias, sem fazer nenhum vídeo, eu quero falar um pouco sobre esse versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Refletir um pouquinho sobre esse versículo. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, já ficaram para trás. Tudo hoje é novo, tudo é novidade. O apóstolo Paulo está dizendo isso e ele fala com muita propriedade porque ele conheceu realmente o poder transformador de Cristo na vida dele. O apóstolo Paulo, quando disse que aquele que está em Cristo é uma criatura nova, é uma criatura diferente, que as coisas velhas ficaram para trás, eu tinha uma certeza tão grande do que ele estava falando, porque era uma experiência própria que ele tinha passado por ela. O homem que vive sem Cristo, ele leva a vida de acordo com as suas próprias vontades. Ele faz aquilo que vem em sua mente. Ele faz aquilo que ele pensa que é certo. E faz às vezes aquilo que ele sabe que é errado também, porque ele não tem compromisso com a verdade. Se ele é um bom caráter, mesmo ele sem Cristo, não quer dizer que ele vai praticar só maldade. Ele pode fazer muitas coisas boas. Tem muitas pessoas que não são evangélicas, não são crentes, são pessoas excelentes, pessoas que têm caráter, têm personalidade, faz muitas coisas boas. Mas, mesmo assim, essa pessoa, quando ele encontra com Cristo, as atitudes dele agora passam a ser de uma forma diferente, porque ele quer agora não apenas defender a sua própria, o seu próprio caráter, a sua própria reputação, mas ele agora sabe que ele é um representante de Cristo aqui na Terra e ele quer fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele passou por uma experiência muito grande, muito forte com Cristo. O poder transformador na vida de Paulo foi tão grande que a gente não consegue nem imaginar como pode um homem perseguidor dos cristãos, perseguidor daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, o homem que, segundo o livro de Atos, capítulo 9, nós podemos chegar lá, olhar, em Atos capítulo 9, a Bíblia fala que Saulo, que é o mesmo Paulo, né, que tinha o nome de Saulo também, Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Paulo, ou Saulo, né? A intenção dele era combater
os cristãos, era combater aqueles que seguiam a Cristo, era levar preso, era matar. E ele fazia isso tudo com boas intenções, porque Paulo era um religioso, Paulo era um defensor da lei. Ele fazia isso com boas intenções, mas era tanto ódio que estava no coração dele contra os seguidores de Cristo, que a intenção dele era destruir aquilo que até então eles chamavam de seita. E Paulo teve uma experiência com Cristo no caminho para Damasco e a vida dele mudou. A vida dele transformou de tal maneira que ele, ao invés de agora estar perseguindo os cristãos, ele agora defendia, ele pregava aquilo que ele queria combater com unhas e dentes, ele agora defendia com a mesma intensidade ou mais. Paulo tinha uma certeza quando ele disse: aquele que está em Cristo é nova criatura, porque ele experimentara na própria vida dele que o Paulo, ou Saulo, perseguidor de Cristo, quando encontrou no caminho com Jesus, aquele homem tinha ficado para trás, tinha morrido. E ali brotava um novo homem, uma nova criatura. Um homem agora que estava disposto a morrer em favor daquilo que antes ele queria matar. Ele agora estava disposto a morrer para divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, que antes ele combatia e combatia ferozmente. Por isso Paulo disse: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não tem nenhuma lógica um homem, depois que aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele continuar sendo a mesma pessoa que era antes, agindo da mesma forma. Não existe. Ou ele então não está em Cristo coisa nenhuma. Pode ser que até ele esteja na igreja, mas ele não está em Cristo, porque o que está em Cristo ele muda. O que está em Cristo ele busca a perfeição. O que está em Cristo ele deixa de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E nós vemos isto, que esta é realmente a vontade de Deus, que nós negamos a nossa vontade, que nós procuramos ser perfeitos. Tem um versículo aqui em Mateus 5,48 que diz o seguinte, isso foi palavra do próprio Jesus, ele dizendo: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Aí você me pergunta, é o verso, mas ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Não, é verdade. Se você for pensar numa perfeição da forma de um homem, de uma mulher sem defeito, não, aí realmente não. Mas ser perfeito é estar crescendo a cada dia. Uma criança, quando nasce, ela não anda, não fala, mas você olha para ela e fala: meu filho nasceu perfeito.
Por que ele é perfeito? Ele não anda ainda, não fala ainda. E você diz que ele é perfeito. Sim, ele é perfeito. Você não viu nenhuma deformidade nele. É questão de tempo. Quando ele alcançar um ano e pouquinho, ele vai andar, ele vai falar, a estatura dele vai aumentando. Então, ser perfeito é estar crescendo. Você que está em Cristo tem que ser perfeito nessa situação, nesse estilo. Cada dia que passa, nós temos que estar crescendo na nossa fé, crescendo no conhecimento de Cristo, nos melhorando cada dia mais. Isso é ser perfeito. Isso é ser perfeito. Não é não pecar, não é não ter defeito, mas eu tenho que ser a cada dia uma criatura nova. Eu tenho que viver em novidade de vida, e as coisas velhas que hoje eu julgo que não é mais própria para aquele que está em Cristo, eu tenho que abandonar. Eu gosto de muitas coisas, até hoje, se eu for olhar a minha vontade, mas o Evangelho é feito de renúncia. Eu não posso dizer que eu estou com liberdade, porque a Bíblia fala que onde há o Espírito, há liberdade. Onde está o Espírito de Deus, há liberdade. Sim, mas não há liberdade para fazer aquilo que eu fazia no passado. Aquilo que eu fazia no passado, que era a minha vontade, e hoje eu reconheço que não é a vontade de Deus. Eu tenho que me renunciar a isso. E, de forma geral, a gente perde também o prazer naquelas coisas que para a gente era prazerosa ontem e que não era agradável a Deus. O crente deve viver querendo agradar a Deus. Mas, infelizmente, a gente está vendo hoje que muitas pessoas estão na igreja e, às vezes, não reflete um pouco nisso e quer continuar fazendo a vontade dele próprio. Por isso que há na igreja tantos costumes mundanos entrando nas igrejas, tanta coisa que vem lá de fora, que vem do mundo, porque não está havendo renúncia. A pessoa quer continuar fazendo aquilo que fazia quando estava lá fora. E justifica que isso não tem problema. Deus não vai levar em consideração umas coisinhas tão simples assim. Mas não. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Que Deus abençoe a todos e que vocês possam refletir um pouco nesse versículo de Paulo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus abençoe a todos que estão me ouvindo. Uma boa tarde, fique com Deus, até o próximo.